Queridas, tudo bem? Como vocês estavam com saudades de vídeos por aqui sobre diferenças culturais, hoje eu vim falar algumas diferenças e semelhanças entre homens brasileiros e homens chilenos. Vale ressaltar que eu já estou no Chile há 10 anos, então o que eu vou falar aqui é de acordo com a minha experiência, não significa que é uma verdade absoluta, é de acordo com o que eu observei, com relacionamentos que eu tive com chilenos, através dos meus amigos chilenos, né, observando o comportamento deles, através do que seguidoras me contam porque se casaram ou namoram chilenos, enfim, sobre esse tipo de coisa. Também não é um vídeo em base a uma crítica, eu não venho aqui para dizer que o chileno é melhor que o brasileiro ou que o brasileiro é melhor que o chileno, é simplesmente pra gente comparar algumas coisas e vocês estão livres nos comentários para comparar também e contar as experiências de vocês e pra gente finalmente constatar uma verdade, que nenhum extremo é bom e que a gente pode encontrar coisas boas em todas as culturas e tentar equilibrar o bom e o mal de cada uma é que vai trazer pra gente coisas mais saudáveis e até mesmo felicidade. Então, bora lá! Primeira coisa que eu quero aqui dizer, né, aonde está a semelhança ou a diferença, é no quesito independência. Segundo a minha experiência, segundo o que eu observo aqui há quase 10 anos, eu sinto que o homem brasileiro ele fica mais independente que o homem chileno mais cedo. Tem até um vídeo aqui no canal dizendo as diferenças entre os jovens chilenos, né, tanto mulheres como homens, e jovens brasileiros. E uma das coisas que eu falo nesse vídeo é justamente que o brasileiro, seja por uma necessidade, né, de ajudar a família, ou enfim, porque o estilo de vida é realmente diferente, ele sai de casa mais cedo e ele começa também a trabalhar mais cedo. E isso faz dele uma pessoa mais independente, um homem, né, no caso desse vídeo, mais independente. O homem chileno, ele costuma sair de casa um pouco mais tarde, alguns inclusive têm 30, 35 anos e ainda não saíram de casa, e ele também começa a trabalhar mais tarde, porque é uma questão cultural. Não é uma coisa que se dá em todas as famílias, mas em geral, na maioria das famílias, os jovens só começam a trabalhar depois de terminar a universidade. E no Brasil é muito mais comum, independente da classe social, que você consiga um estágio já no primeiro ano de faculdade. Tem gente que começa a trabalhar um pouco antes. Então, nesse aspecto, no quesito independência, eu considero que o homem brasileiro ele se torna independente mais cedo do que o homem chileno. E justamente porque tem essa diferença aí no tempo que demora para sair de casa, eu queria falar para vocês sobre outro aspecto que eu observei, que é o apego à família, ou o quanto o homem chileno ou brasileiro, qual deles, né, é mais apegado à família. Eu acho que o homem chileno ele é mais apegado à família, justamente porque eu acho que também contribui esse fato que eu falei anteriormente dele sair mais tarde de casa, né? Eles passam muitos anos com a família e também, mesmo aqueles que são casados ou que já moram com as suas namoradas, enfim, existe um costume na cultura de passar mais tempo com os pais realmente. Muitas vezes nos finais de semana, eles passam o final de semana completo com a família, é normal ter almoços em família, jantas em família, a conhecida once, né, que eles chamam aqui, que é o café da tarde. Então isso é um hábito muito comum que às vezes a mulher brasileira, quando ela chega ao Chile e está se relacionando com um homem chileno, ela não entende muito essa coisa ou essa necessidade que eles possuem de estar sempre bem conectados com a família. Então nesse aspecto eu acho que o homem chileno ele é mais apegado à família que o homem brasileiro. O que não significa que não existam homens brasileiros que são também apegados à sua família e que tenham uma rotina bem similar. Mas aqui é basicamente assim quase que uma regra que grande parte dos homens são bem famílias e esse contato para eles semanal, alguns inclusive diários, de falar com a mãe todos os dias, de mandar mensagem, de ter uma certa convivência, acontece bastante, o que pode ter o seu lado positivo, com certeza, mas também o seu lado negativo, né? Se você não souber dosar, pode ser que tenha algum problema aí nos relacionamentos, principalmente entre casais, talvez a necessidade maior de ter a opinião da mãe, que nesse caso, para a mulher que está chegando e é de uma outra cultura, é a opinião da sogra. Enfim, eu acho que tudo tem que ser contrabalanceado. Mas sim, eu considero que o chileno é muito mais apegado à família e
tem essa necessidade ou cria, né, situações para estar mais com a família do que o homem brasileiro. Terceira coisa aqui que eu gostaria de mencionar são os relacionamentos longos. No que eu tenho observado, até entre os meus amigos brasileiros, eu sinto que o homem chileno, ele costuma ter relacionamentos mais longos. Talvez eles se casem até mais tarde do que a média dos brasileiros, mas eles têm relacionamentos bem longos, assim. Alguns começaram relacionamentos, por exemplo, na época do colégio, já terminou a faculdade, ambos já estão trabalhando, tem aí 8, 10 anos de namoro e tá tudo bem pra eles, continuam namorando. Eu sei que também existem homens brasileiros que têm relacionamentos longos, que tiveram experiências assim, mas eu sinto, ao menos pelo meu círculo de amizade, pelas empresas que eu já trabalhei, os homens que eu já conheci aqui, tanto amigos quanto os que me relacionei de alguma forma, eu sinto que a maioria, pelo menos, é de relacionamentos longos, né? Como se protela muito o casamento, deixando ele mais pra frente, o mais pra frente possível, os relacionamentos são mais longos. Eu não sei como está no Brasil nesse momento, vocês podem me contar, mas ao menos o que eu observo dos meus amigos brasileiros é que também existe hoje uma certa resistência. Eu acho que é muito da geração, né, do tempo que a gente está vivendo. Eu sinto que entre os meus amigos homens brasileiros também existe uma certa resistência ao casamento, mas eu sinto neles também que é assim, quando a coisa começa a ficar séria, não sei, não tô emocionalmente envolvido bastante para continuar. Então, ao menos entre os meus amigos homens brasileiros mais próximos, essa coisa de se relacionar por muito tempo não está rolando. Como tem sido com os amigos ou os homens próximos a você aí do Brasil? Conta pra mim. No quesito cantada ou olhar pra mulher na rua, eu sinto, gente, que é exatamente igual, tanto no Brasil como no Chile. Os homens olham mesmo, eles até lançam uma cantadinha e tal. A diferença é que aqui no Chile, inclusive, tem uma lei onde você não pode mais ficar cantando as mulheres na rua. Você sabia disso? É uma curiosidade interessante, não faz tanto tempo assim. Mas essa coisa de olhar a mulher na rua, sabe, de observar mesmo e tal, é uma coisa que eu observo que existe de igual maneira nas duas culturas. Agora, uma característica interessante é que, por exemplo, o Brasil, ele se misturou muito mais, né? A gente tem dentro da nossa cultura muitas outras culturas, cultura africana, cultura gringa de modo geral. O brasileiro se misturou bastante, né? Então não existe um estereótipo que você olha e fala assim, é 100% brasileiro. Como existe no Chile. No Chile também houve uma mistura, né, entre os chilenos, mas bem menor que no Brasil. Então é mais fácil identificar por traços do rosto ou por características do corpo quando é chileno e quando não é. E por isso mesmo os homens chilenos e até mesmo as mulheres conseguem identificar os estrangeiros na rua. Então uma brasileira andando por aqui com certeza vai chamar a atenção dos homens chilenos, que vão olhar realmente, porque ela tem o corpo diferente, o cabelo diferente, o olhar diferente do que eles estão acostumados a ver nas ruas. Então sim, pode ser que gere situações incômodas, assim como no Brasil também. Tem homem que te olha com respeito e tem homem que olha de um jeito que... Aqui também acontece esse tipo de coisa. No quesito esporte, será que tem diferença entre homem brasileiro e homem chileno? Bom, o que eu posso adiantar pra vocês é que ambos homens são loucos por futebol. O chileno é igualmente louco por futebol, assim como o brasileiro. Eles, sabem, matam e morrem pelos seus times do coração, e especialmente pela seleção chilena. Então, com respeito a isso, com relação ao futebol, não tem diferença, assim, não é que eles não se importam com o futebol. Muito pelo contrário, eles se importam muito e gostam muito, e estão sentindo muita falta também nos campeonatos, nessa época aí de quarentena que a gente está vivendo. E agora, o que eu posso dizer, que se tem uma diferença, é que eu acho que a cultura brasileira em si, tanto para homens quanto para mulheres, é mais vaidosa. E isso se reflete também no quanto a gente vai atrás de condicionamento físico, né, de cuidar do corpo. Eu sinto que o brasileiro em geral, mas falando dos homens agora, se cuidam não só porque gostam de esporte ou por questão de saúde, mas também há uma questão estética, né? O clima do Brasil faz com que o nosso corpo fique exposto mais tempo do que o clima do Chile, onde grande parte do ano faz frio e as pessoas podem se tapar inteiras com casacos, etc.
etc. Então eu sinto que o homem brasileiro, ele se dedica mais ao esporte, ele vai mais pra academia, ele procura algumas coisas, porém o homem chileno também se dedica a isso, mas eu considero que é em menor escala. Mas existe sim, tanto é que eu namoro um homem chileno que é um personal trainer, então também existe, mas eu acho que essa coisa de ir pra academia, de ser, sabe, viciado em academia, eu percebo mais no homem brasileiro do que no homem chileno. Ah, agora vem um tópico bem interessante. Deixa eu ver como eu posso chamar esse tópico. Caliente, fogoso. Gente, antes de dizer na minha impressão, tá? Na minha impressão de quem eu acho mais fogoso ou caliente, vale lembrar também, tá? Que eu não peguei o Chile geral, tá? Antes de você fazer um mau conceito de mim. Mas assim, com os homens chilenos que eu saí, eu percebo que isso existe, obviamente, né, gente? São homens, ainda bem por isso, mas a nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura muito mais liberal. Tanto essa coisa que eu falei anteriormente, né, o excesso da vitamina D, o sol no corpo, que isso influencia sim em muitos hormônios que os homens possuem, em mulheres também, mas a nossa cultura mesmo, que é mais de toque, de abraçar, tem regiões do Brasil que dão 3 beijos, abraço, homens também se abraçam, enfim, a gente é mais de toque, né? Sem contar, a gente também tem na cultura o carnaval, uma festa que dura vários dias e que já tem por conceito a pegação, de alguma forma. Então, a cultura brasileira já é mais pra frente nesse sentido, enquanto que a cultura chilena também tem o seu lado fogoso, caliente, mas é mais reservado. Então, eu acho que o homem brasileiro é mais caliente, ele não tem nenhum problema assim de chegar e dizer diretamente quais são as intenções dele, você percebe até que ele às vezes é mais intenso, não sei o que, às vezes a mulher tem que dar um freio, sabe, colocar os limites e tal. Eu sinto que ele é mais fogoso, mas existem chilenos fogosos também, maravilhosos nesse aspecto também, viva Chile, existe sim. Mas eu acho que o homem brasileiro, ele é mais assim até por questão de cultura. Outro quesito é o quesito romantismo, que aí, na minha impressão, eu acho que o chileno ele é mais romântico. A começar também por essa questão, num primeiro contato, pelo menos as experiências que eu tive, o homem chileno ele fez questão sempre de me deixar mais à vontade, ele deixa você conversar mais, ele não vem assim diretamente, sabe, dando muita cantada, te agarrando muito, enfim. E numa relação em si, num relacionamento mesmo, num namoro, num casamento, eu sinto que ele é mais romântico. Eu acho que tem muita influência disso, né, de passar mais tempo com as pessoas da casa, mãe, irmãs, de conviver mais tempo em família. Eu sinto que ele é mais romântico, é de ouvir mais, é atencioso, de querer fazer favores o tempo inteiro, de querer saber como você está. Eu conheci, sim, homens brasileiros românticos, mas o que eu sinto dos meus amigos, do meu namorado, de homens que eu me relacionei por pouco tempo, ou me relacionei de alguma forma anteriormente, eu sinto que os chilenos são mais românticos. É a minha impressão. Conta pra mim como foi a sua impressão, as experiências que você teve também. Não tá demais lembrar, né, reforçar aqui que eu não peguei geral não, tá, gente? Eu cheguei aqui no Chile, fiquei muitos anos casada com um brasileiro, ano passado me divorciei, e aí digamos que a gente quis conhecer um outro lado do Chile que até o momento não era conhecido, mas pega leve aí, tá? Não peguei geral não. Quesito altura, eu já falei um pouco desse vídeo também, aqui eu tenho um vídeo junto com meu namorado que é chileno, e nesse vídeo também a gente comentou que em geral a estatura média do brasileiro já é mais alta que a do chileno, então aqui é muito mais comum você encontrar homens chilenos entre 1,65 e 1,70 do que homens chilenos maiores que 1,70, obviamente que você vai encontrar, mas não com tanta frequência como você encontra no Brasil. Então, inclusive os chilenos e brasileiros estão de acordo nesse quesito que os homens chilenos costumam ser mais baixos do que os homens brasileiros. Outra diferença está nas baladas. Eu percebo pelos homens que eu me relacionei no Brasil, pelo meu irmão, pelos meus primos, pelos meus amigos brasileiros, que eles gostam muito de sair, que eles gostam muito de festas, que eles gostam de sair com os amigos, de sair pra comer, de sair pra um barzinho, pra fazer qualquer coisa. E eu sinto que o chileno, ele gosta muito disso também, mas o que ele ama de verdade é fazer baladinhas em casa, é convidar os amigos pra beber em casa, pra comer, é convidar pra um churrasco.
churrasco, principalmente se ele for de cidades pequenas, se ele não for da capital como Santiago, no sul do Chile e em outras regiões onde as cidades são mais pequenininhas. Isso é muito comum, de chamar as pessoas para casa, de fazer um grande churrasco, de dar festas em casa, sabe? Isso é muito comum pro chileno. Então, pro homem chileno, eu sinto que ele é mais caseiro nesse sentido, porém ele comemora bastante, ele gosta de chamar os amigos, ele sempre vai estar fazendo festa. O chileno, em geral, o homem chileno, ele bebe bastante, porque no Chile o vinho é barato, eles têm as suas próprias fábricas de cerveja artesanal, cervejas de mais escuras, cervejas de outros sabores, enfim, eu não sou a melhor pessoa para falar de álcool, porque eu não bebo nada, mas então o chileno, ele gosta de beber, e eu acho até que ele bebe mais do que o homem brasileiro, justamente por essas facilidades de preço e de ter fabricação local, né? É um dos países com o melhor vinho do mundo e com muitas fábricas de cerveja, então ele faz muita festa, ele bebe bastante, mas o que ele ama mesmo é dar essas festas em casa. E o último quesito que eu gostaria de comparar é o trabalho. Como eu comentei pra vocês, o homem brasileiro, ele começa, né, no geral, não é uma regra, ele começa a trabalhar mais cedo do que o homem chileno, então ele ganha mais experiência no mercado de trabalho mais cedo. Porém, eu sinto que ambas culturas são bem assim, tanto homens brasileiros como homens chilenos, eles gostam muito de trabalhar, aquele sentimento assim de realmente se sentir útil e de dedicar a vida pro trabalho, eu observei nas duas culturas, entre os dois homens, mas eu acho que existe algo na cultura chilena que ajuda bastante, que é aquele conceito de, o chileno tem muito na cabeça de que esse é o meu horário de trabalho, é nesse tempo que eu tenho que servir a empresa, eu fico além desse tempo se existe uma emergência, se realmente existe algo assim que tem que sair hoje, enfim, escapou do meu horário, mas do contrário, ele segue mesmo aquele horáriozinho de fábrica, sabe? Das 8 às 6 ou das 9 às 6, enfim, ele costuma levantar naquele horário e ir embora pra casa dele e ter a vida pessoal, sabe? E no Brasil, ou ao menos em São Paulo, cidade que eu morei grande parte da minha vida, sou de lá, eu sinto que o homem brasileiro, ele é mais workaholic, e a situação também, o trânsito de São Paulo é uma loucura, então às vezes as pessoas ficam trabalhando até mais tarde para justamente evitar o trânsito, então existe essa coisa de chegar muito mais cedo no trabalho, sair muito mais tarde e ficar no ambiente de trabalho muito mais do que 8 horas, né? Então, gente, essas eram as 10 curiosidades que eu queria mencionar pra vocês, 10 diferenças e semelhanças entre homens brasileiros e homens chilenos. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, a proposta do vídeo. Acredito que respeitei bem as duas culturas, reforçando, não queria falar mal de homem brasileiro, não queria falar mal de homem chileno, não queria enaltecer um tipo de homem sobre outro, apenas contar pra vocês as coisas que eu observei entre amigos, entre meu namorado, entre homens chilenos que conheci anteriormente, entre os homens que estão na minha vida de alguma forma por aqui, seja no trabalho, seja em projetos de voluntariado, enfim. Queria compartilhar isso com vocês e aproveitar para que vocês comentem aqui também, se você já teve um namorado chileno, se você é um homem chileno que mora no Brasil, se você é um homem brasileiro que mora no Chile, quais são as diferenças que você encontra entre um homem e outro, e se você gostaria de que eu falasse também quais as diferenças entre mulheres brasileiras e mulheres chilenas, comenta pra mim que com certeza eu vou fazer um próximo vídeo. Lembrando que aqui a gente prioriza sempre o respeito e que aprender com as diferenças é a melhor coisa que a gente pode fazer. Um beijo e até o próximo vídeo.